Nerdmaster recomenda. Saudações temáticas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster. Este é mais um Nerdmaster Recomenda. Olha só que beleza! E para este episódio do Nerdmaster Recomenda, trouxe aqui um querido amigo e o podcaster de um dos podcasts que eu acho mais interessantes e mais cheios de conteúdo da podosfera nacional, que é o senhor Francisco Seixas, do TemaCast. Fala, Francisco. E aí, Alexandre, tudo bom contigo, cara? Beleza, meu querido. Vamos deixar uma coisa aqui clara. Eu gosto do Francisco Seixas por dois motivos. O primeiro deles é o TemaCast. O segundo deles, e que é, por assim dizer, o primeiro motivo, é porque ele é o Capitão Falcão nos Sentinelas. Exatamente, também sou o Capitão Falcão. O jeito com o qual você fez o Capitão Falcão, não sei se você usou isso como base para o teu personagem, mas tu me lembrou muito The Tick, um desenho que tinha na década de 80, 90, que o cara falava bem assim, colher! Era o Márcio Seixas, não correlato, né? Você não é parente do Márcio Seixas, não, né? Talvez em algum lugar bem lá para trás, né, Alexandre? Não, é que ultimamente com esses dossiês que estão tendo, é melhor dizer que não é, né? Exato, é. Mas tem uma coisa, na verdade não foi essa a minha inspiração. A inspiração do Capitão Falcão, eu utilizei o personagem do Chico Anísio, que era o Alberto Roberto, ele deve se lembrar disso. Era o galã Alberto Roberto. Isso. É, assim, o cara meio debochado, se achando o máximo e tal, que é, na verdade, a figura do Capitão Falcão, né? O Brutamontes, como ele é tratado nos episódios lá dos Sentinelas, um Brutamontes, fortão, né? Se achando e que faz algumas trapalhadas. Mas eu gosto bastante daquele personagem. Algumas trapalhadas é bondade tua, né? É verdade, é. O Dr. Crânio, então, só falta querer o fígado do Capitão Falcão. Pois é, mas ele não tá nem aí, cara, pra ninguém, entendeu? Ele segue na dele, entendeu? Ele segue na dele. Apesar de sua participação do Sentinela ter sido sensacional, Chiquinho, não foi por isso que eu chamei você aqui para esse Nerdmaster Recomenda. Eu chamei você para falarmos a respeito do seu filho, né? Do TemaCast, que é um podcast, na minha opinião, com um conteúdo que faz inveja a muito podcast aqui no Brasil. Por quê? É diferente de outros podcasters daqui do Brasil que só fazem conteúdo do tipo cultura pop nerd, eu incluso, não que eu não tenha de vez em quando algum conteúdo relevante no Paranerd, né? Mas vamos lá. Você, de uns tempos para cá, não sei se de propósito ou sem querer querendo, tem colocado conteúdo de história, principalmente história do Brasil, cara, que dá inveja a muita biblioteca e acervo cultural. Primeiro uma coisa, por que o nome TemaCast? Olha, Alexandre, quando eu pensei em fazer um podcast, cara, é aquela velha receita, né? Você descobre podcast, você começa a ouvir podcast, depois você fala assim, poxa, eu vou fazer um podcast. Quando eu tive a ideia de fazer um podcast, eu falei, bom, a respeito do que eu vou falar? Qual é o tema que eu vou falar? E aí, eu não tinha um tema específico, não tinha na cabeça se eu vou falar disso ou daquilo. Eu vou falar de qualquer tema. Tema cast, sabe? No sentido de que qualquer assunto seria assunto para o podcast. E eu coloquei esse nome de TemaCast e ficou. E aí vem a segunda coisa que você falou, né? Que a gente faz, é um podcast de história. A gente acabou ficando conhecido como podcast de história, principalmente história do Brasil, porque a gente meio que enveredou para esse lado. É que eu sou um cara, trabalho na área de exatas, mas sou apaixonado por história. O Igor, a mesma coisa, também é da área de exatas, mas é apaixonado por história. E mais recentemente, com a chegada do Jorge Virgílio, que também é um cara de exatas, ele é engenheiro, mas também gosta muito de história. Então, a gente meio que pendia para esse lado, mas a gente fez episódios sobre biografias, sobre bandas, enfim, comportamento humano. Então, mas a gente meio que trilhou para esse lado. E por que história do Brasil? Porque pouco se fala da história do Brasil, né? Vamos fazer assim, ó, não vamos citar podcast, mas fala-se de Segunda Guerra Mundial, de coisas que aconteceram na Europa. E a gente falou, pô, a gente tem tanta história aqui nesse país, vamos falar do Brasil. E a gente tem feito vários episódios sobre a história do Brasil e ainda tem um monte, cara, para falar.
da história do Brasil. Então a gente normalmente faz podcast sobre a história do Brasil. Nos traz bastante alegria, isso de passagem. Excelente, muito bom mesmo. Agora, uma coisa que eu gosto muito no TemaCast, quando vocês resolvem fazer um tema, né? Um tema. Sentiu? É um trocadilho, viu? Aí, quando vocês decidem fazer um tema, vocês vão de novo jogar a lenha na fogueira da podosfera, né? Vocês não vão na Wikipédia ler o que está escrito lá e dane-se, né? Não, vocês fazem um estudo, vocês mergulham no assunto, no tema. Vocês mergulham no tema. Vocês mergulham no tema e saem de lá com uma bagagem, com um conteúdo, cara, absurdo. Quanto tempo, em média, leva a pesquisa para se realizar um TemaCast? Olha, eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos falar então Eu não vou te falar de tempo, não vou citar em tempo, porque varia de um episódio para o outro. Por exemplo, tem episódios que eu tenho já algum conhecimento, tenho algumas leituras, ou já tinha lido a respeito do assunto, o Jorge também, o Igor também, então cada um contribui um pouco. Mas assim, só para te dar um exemplo, essa trilogia que a gente fez da Guerra do Paraguai, foram 3 episódios de mais ou menos 2 horas cada um, foi um episódio que teve aí em torno de 80 páginas de pauta, tá? Por isso que a gente fez em 3 episódios, para não ficar aquela coisa muito, muito demorada num episódio só. E mesmo assim ficou bem grandinho, na minha opinião. 2 horas eu acho bem grande. Mas assim, sempre é baseado em pesquisa na internet. A gente não descarta dar uma passadinha na Wikipédia para ver alguma coisa, mas normalmente a gente não é a nossa opção, né? E a gente vai mais assim, por leitura de livros ou por pesquisa em sites fora do Brasil, inclusive, aí o Igor entra na história lá, que tem um bom inglês. O Jorge já morou na França, tem um excelente francês, então a coisa é feita assim na base de pesquisa mesmo. E a gente, quando faz o episódio curto, são 20 páginas de pauta, né? Então o nosso propósito é exatamente esse, é levar a maior informação sobre aquele assunto possível. Agora, uma coisa engraçada é você dizer que uma pauta para um episódio curto é de 20 páginas. Eu que quando faço, sei lá, 3, 4 páginas, já acho que enchi linguiça pra caramba, agora estou me sentindo um envergonhado. Não, mas é que a gente acaba falando de fatos, né? Uma coisa é você ter fazer um podcast, vamos supor, de opinião, ou um bate-papo, onde, vamos falar a respeito de tal assunto, e a gente vai falando de acordo como vai saindo, né? Agora, quando a gente vai passar informação de fatos, né, de coisas ocorridas na história, a gente tem a obrigação, primeiro, de trazer, segundo o nosso critério, de trazer a maior quantidade de informações, as mais fidedignas possíveis, né, consultar várias fontes, e é claro que isso demanda você botar tudo em ordem cronológica, tal, dividir isso entre as pessoas que estão participando do podcast, e isso acaba gerando realmente bastante informação no episódio. Eu até diria que alguns episódios eu até acho que fica muito, muito denso, sabe, assim, né, nem 2 ouvintes que falam, eu tive que ouvir esse episódio 3 vezes para poder absorver tudo. Mas mas olha só, isso é importante. Denso, sim. Chato, nunca. Olha, cara, não sei o que tá falando, né? Eu estou falando na categoria de ouvinte do TemaCast, que não deixa de ouvir nenhum episódio do TemaCast, e tenho dito. Tá bom, cara, não vamos brigar por causa disso, então. Eu aceito. Falando em episódios, lista aí os... Vamos dizer, o podcaster... Ouvinte, deixa um negócio claro. Podcaster é igual pai. Diz para todo mundo que ama todos os filhos, mas tem 1 ou 2 que ele gosta mais que os outros, só que ele não conta para ninguém. Não, na frente dos filhos, todos os filhos são amados, todos os filhos são iguais. Mas, sei lá, quais são os seus 3 favoritos TemaCasts dentre todos? Tá, eu vou te responder isso pelo prazer que eu tive de fazer, pela maneira como os ouvintes receberam também. Então eu poderia dizer assim, eu vou escolher agora, de cabeça. A trilogia que a gente fez a respeito dos Beatles, eu achei que ficou... filho da mãe, roubou o meu. Achei que ficou super bacana, foi um trabalho realmente
bem feito, uma coisa que a gente tentou fazer uma coisa que nunca ninguém tivesse feito em áudio, né? Assim, falar dos Beatles em áudio. Tu vê aí documentários em vídeo e tal, mas então a gente foi fundo na história e é um episódio que me deu bastante prazer. Eu poderia grudar nele, assim, deixar juntinho com ele, porque é meio sequência dos Beatles, o British Invasion, que é da invasão das bandas britânicas nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né, na década de 60, também é um episódio que me deu bastante prazer em fazer. E outra trilogia também que eu achei que ficou super bacana, que é essa que eu acabei de citar aí um pouco atrás, aí, sobre a Guerra do Paraguai. Mas não posso deixar de... Posso falar mais um, né? O British Invasion foi continuação dos Beatles, é como se fosse uma recomendação só. Isso, Mete bronca. Pois é, então, um outro episódio que eu gostei muito de fazer foi a respeito do Raul Seixas. Toca Raul, toca Raul. Toca Raul, acho que tanto quanto o que a gente fez sobre o Luiz Gonzaga. Então acho que são dois artistas aí. Tu vê que eu tô falando só de podcasts de bandas, né? Beatles, do Raul Seixas, que é cantor. A Guerra do Paraguai, que é uma grande banda de sucesso, inclusive, né? Não, mas falei da Guerra do Paraguai. Tem a Revolução de 30 e a de 32 na sequência, que também se complementam, que é outros dois episódios que foi bem bacana fazer. Mas enfim, eu vou parar por aqui, senão eu vou acabar falando todos. É pai, né? Pai gosta de todos os filhos. Fazer o quê? 3 que eu quero recomendar para os meus ouvintes, que eu ouvi e adorei. Um bem antigo e que eu acho que também te deu muito prazer em fazer, é o Brasil Tem Jeito? Uhum. Sim, foi o episódio número 14. Exato. Que foi feito, estava eu, o Igor e o Luciano Pires lá do Café Brasil, né? Aliás, eu tenho que confessar uma coisa, esse foi o primeiro episódio do TemaCast que eu ouvi por causa do Luciano Pires. Foi bem bacana esse episódio, cara. E ficou atemporal, né? Se você ouvir ele hoje, ele cabe ainda. Ele funciona hoje. É verdade. É verdade, que os temas que vocês abordaram continua atual até hoje. Ou o Brasil que não tomou vergonha na cara até agora. É que eu acho que o Brasil está igual estava naquela época, ou talvez um pouco pior, então ele encaixa até hoje. É por aí. Outro episódio, já que entramos na seara musical, falei que vocês gostam, que vocês são ótimos na história, mas quando bota música na conversa, vocês também matam a pau, é o do Bob Dylan. Ah, sim, claro, pô, esse aí foi bacana, é verdade, é bem recente, acho que foi o número, não me lembro agora, mas é recente, deve ter, sei lá, uns 2, 3 meses, no máximo, esse episódio. Também foi um episódio bem bacana de fazer, viu, Alexandre, a gente gostou bastante. E já estava para ser feito há muito tempo, hein? Pelo que vocês usavam de referência do Bob Dylan em tudo quanto era outro cast de música, no British Invasion, então, só faltavam falar do Bob Dylan a cada 5 minutos. Foi bem escolhida, fez uma boa escolha. E uma terceira, que também é bem recente, mas que eu achei sensacional, não só pelo tema, que eu gosto bastante, mas pela abordagem que vocês fizeram, foi Santos Dumont e os pioneiros da aviação. Esse também era um assunto que já estava na nossa listinha de pautas, já fazia bastante tempo, tinha vários ouvintes pedindo para fazer um episódio sobre o Santos Dumont, e aí a gente esperou um pouco e acabou fazendo sobre ele e os pioneiros, né, da aviação. Uma coisa que eu adorei nesse episódio é que, brasileiro falando sobre aviação, vai falar que Santos Dumont é o pai da aviação, que Santos Dumont é o único que tem direito de entrar no hall da criação do avião, ai meu Deus, não foi nem... Falou-se do Santos Dumont, falou-se de todas as coisas que ele criou, de todas as inovações aeronáuticas que ele fez, mas tanto quanto falou-se de Santos Dumont, falou-se também da importância dos irmãos Wright na criação do avião moderno. E isso foi uma coisa que realmente, para mim, foi o que fez este episódio ser, 2 polegares para cima. Beleza, cara, obrigado. Tanto que eu mesmo falei no episódio, eu falei assim, o Jorge falou assim, é quase impossível a gente dizer que fulano ou ciclano inventou o avião numa época em que tinha várias pessoas trabalhando, né, pesquisando em cima dessa possibilidade, né, do homem alçar voo. E eu respondi, muito embora eu ainda prefiro achar que foi o Santos Dumont que deu controle e direção para o avião.
Então eu diria assim que essa foi a grande contribuição do Santos Dumont para a aviação, dar controle e direção ao voo. Teve outras pessoas que fizeram várias outras coisas, mas realmente não foi, não dá para dizer que foi só uma pessoa que inventou o avião, porque ficaria injusto. Sim. Agora, uma coisa que eu achava sensacional é o Santos Dumont ir de dirigível para lá e para cá, até para tomar um café na esquina e pegar dá quase para não acreditar numa coisa dessa, né, cara? Tu vê? O cara fazia isso em Paris, velho. Não é mole, né? Vamos lá, era uma época que em Paris as pessoas não era aquele trânsito maluco que deve estar hoje em Paris, e o céu não era aquela poluição toda que deve estar hoje. Claro. Mas é sensacional, tu vê só, né? O cara que a gente, dos livros que a gente usou, né, para fazer esse episódio, é de um escritor, o Hoffman, que ele diz na introdução que o Santos Dumont foi a única pessoa no mundo que tomou o seu avião particular, né, avião entre aspas, né, o seu balãozinho, e foi tomar um café, né, na praça, foi no restaurante, não sei o quê. Nem hoje se faz isso. Hoje se você é um cara rico, é um grande empresário, um executivo, tu pode até andar de helicóptero, mas tu não vai pendurar o seu avião do lado da lancheria que você foi, vai fazer o seu lanche, tomar seu café e vai pegar ele de volta. Então, realmente, foi um privilégio dele. Ainda mais que um delivery, iFoods, não precisa. Não, na verdade não precisa, tá certo. Cara, e uma coisa que... Vamos continuar no papo do Santos, só mais um pouquinho de Santos Dumont. Claro. Porque, se é um personagem brasileiro que eu admiro, é Alberto Santos Dumont, cara. Esse sujeito é quase inacreditável o quão genial e o quão generoso esse sujeito era. Porque só o Demoselle, você sabe muito bem essa história, que ele pegou o projeto do Demoselle e deu de graça para todo mundo que quisesse produzir seu próprio Demoselle ou sua própria versão do Demoselle à vontade. Porra, quem inventou pega a tua patente? Não, toma, cara, não. Ele era um cara altruísta, né? Acho que o grande contraste dele com os irmãos Wright foi exatamente esse. Ele era um cara rico, né? O Santos Dumont era um cara muito rico, filho de fazendeiro, herdou uma fortuna imensa, e ele estava inventando coisas e doando para a humanidade, que era o grande sonho dele, né? Que o avião pudesse unir os povos, né? As pessoas ao redor do mundo. Tanto que ele ficou putaço com aquela história de usar o avião na guerra, né? Isso foi o maior desgosto da vida dele, né? Dizem, não dá para saber, porque ninguém estava lá junto com ele, mas dizem que foi o motivo dele se matar, né? Desgosto por ver que... Não duvido, não duvido. O cara ficou conhecido pela criação do avião. Mal ou bem, grande parte quem criou o avião? Santos Dumont. Aí pega o avião e usam para guerra. Porra, o cara com certeza ficou desesperado no mínimo, né? Imagina, o cara deixou de ganhar dinheiro com a invenção, né? Para poder favorecer a humanidade, aí os caras pegam a invenção, vamos dizer que seja dele, só dele, pega a invenção, ou a parte que ele colaborou nessa invenção, e usa para fazer guerra, matar pessoas. Pô, é completamente ao contrário do propósito. Muito bem. Bom, Chiquinho, mais uma vez, meu querido, eu quero te agradecer por você me conceder essa entrevista. Infelizmente, não pudemos fazê-la com câmera em você, o que seria um prazer a galera conhecer a cara do Capitão Falcão. Cara, eu tenho que tomar câmera, cara, eu não tenho câmera, cara. Eu não tenho câmera. É lastimável, mas eu não tenho câmera. Depois a gente arruma isso, a gente faz, sei lá, uma conversa depois para botar para a galera te ver. Quero te agradecer mais uma vez. Faça o seu jabá final aqui, recomende o seu podcast para a galera e coloque, obviamente, o endereço do seu site, página de Facebook e tudo mais que você quiser. Bom, o TemaCast é assim, ó. O site é temacast.com.br, o Facebook é facebook.com/temacast e o Twitter é twitter.com/temacast. É tudo TemaCast, não tem erro, não tem como você errar. E eu quero deixar para você, Alexandre, um agradecimento pelo convite. Foi realmente um prazer duplicado, eu diria até, de bater papo contigo, vim aqui falar sobre o TemaCast. E também falar com tu vai jogar bastidores dessa conversa? Vai? Tu quer assim? Colocar os bastidores dessa conversa? Que prazer duplicado é só porque a gente está gravando pela segunda vez? Não era com esse sentido duplicado, no sentido de dobro, um prazer redobrado, de tanto prazer é redobrado, mas já que você falou, não tem nenhum problema,
Nós também já regravamos episódios do TemaCast, inclusive foi o episódio da Lady Murphy, que por incrível que pareça... O da Lady Murphy foi muito bom e eu fiquei sabendo que você me contou, e eu quero que você conte agora isso como uma curiosidade para os meus ouvintes, que a da Lady Murphy parecia que o Murphy estava atuando na gravação. Exato. Né? Aliás, até hoje, a gente já está com 70 episódios, foi o único episódio que a gente precisou regravar, cara, porque tudo que pode dar errado numa gravação, deu. Tudo, absolutamente tudo. Legal que o pessoal que participou se prontificou na semana seguinte, o pessoal estava de novo e a gente fez a gravação de novo, mas foi o único episódio e a Lady Murphy atuou severamente naquele episódio, cara. Foi engraçado até. Também, né? Você provocou isso. Foi gravar sobre a Lady Murphy e tu tava pedindo, né? Cutuquei a onça com vara curta e ela me mordeu. Bom, então é isso, queridos ouvintes e espectadores do YouTube. Eu recomendo mais uma vez, vejam, ouçam, sintam o TemaCast, que é um podcast que, diferente de vários outros, ele faz você pensar, ele é feito para a pessoa refletir sobre os temas, os temas abordados nele, e ficamos por aqui. Vida longa e próspera. Ei, Luke, eu sou seu pai.